Ultimamente eu tenho tido dificuldade de gravar essa primeira temporada do nosso podcast, porque eu estou apaixonada. E aí, quando a gente está apaixonado, a gente tem uma mudança química no nosso cérebro, e aí a gente começa a ver as coisas boas, as coisas legais, a vida fica mais colorida, o mundo fica mais feliz. Não necessariamente porque eu parei de ter raiva, eu parei de me sentir magoada, coisas ruins pararam de acontecer. Não. Mas é igual, por exemplo, assim, estresse. Você está no trabalho, você se estressou. Mas você sai do trabalho, você toma um chopp, você sai do trabalho, você vai na academia, você sai do trabalho, você encontra a pessoa que você ama, você tem bons momentos. O negócio é o equilíbrio, né? Não é se estressar. É se você também está se desestressando, já que você muito tem se estressado. E aí eu tenho percebido isso. Como ultimamente eu tô apaixonada, isso eu acho que meio que tá equilibrando em relação a coisas que eu sou desgostosa. E aí eu tive esse leve incômodo recentemente, que até me deu esse start, porque faltam 2 episódios para terminar essa primeira temporada. Esse podcast chama-se Maria, Você Pode. Nesse podcast eu posso ter um podcast, eu posso falar, eu posso ter, nessa primeira temporada, maus sentimentos. Essa primeira temporada eu intitulei 10 coisas que eu odeio em você, que é um compilado de comportamentos, de ações, de situações, de fatores que me geram incômodo, que me geram mal-estar, que de certa forma me gera algum desconforto. E aí, recentemente eu tenho percebido que algo tem me incomodado. Como que eu sei que algo está me incomodando? Quando eu estou num estado, eu passo a estar em outro estado. Algo me incomodou. Positivamente? Negativamente? Avalia-se. Mas o que eu quero falar no episódio de hoje do podcast Maria Você Pode, feito por mim, Maria Rita Gouveia, @MariaRGouveia em todas as redes sociais, nessa primeira temporada 10 coisas que eu odeio em você. Eu odeio gente que não sabe conversar. Odeio. E saber conversar é diferente de saber falar. Aliás, da mesma forma, né, como escutar e ouvir são coisas diferentes também. Você não tampa o ouvido, se você tem um ouvido que funciona, né? Porque às vezes você tem algum tipo de deficiência, de alguma questão que aí você não escuta, né? Mas o seu ouvido está aberto o tempo todo. Tanto que eu estava ouvindo o podcast da Tati Bernardi, que ela entrevistou a Luísa Posse, e aí nesse podcast a Luísa estava comentando sobre o pai dela, que teve um infarto, se não me engano, e ficou em coma. E aí ela compôs uma música para esse pai, e aí ela sempre cantava essa música pro pai, e quando o pai acordou do coma, ele pediu para cantar a música. Aí ela cantou outras músicas que ela supôs ser a que o pai estava pedindo, né? A música favorita dele, a música que eles cantavam junto no trabalho. Ele, não, aquela outra. Aí quando ela cantou a música que ela compôs pro pai, o pai, é essa mesmo. E a explicação disso, dada pelos médicos, era de que a audição é a última coisa que se perde. Assim, não sei se dentro desse contexto de pessoa tá em coma, vai tendo falência múltipla de órgãos, aí se o ouvido é bom, fica bom e vai perdendo por último, ou se modo geral na vida, entendeu? Porque, de fato, se você trabalha em ambiente barulhento, se você escuta muita música alta, convive perto de ambientes insalubres, né? Passa trem, passa trânsito, minhocão da eco, imagino que a realidade seja outra, mas existe um recorte, um contexto daquilo que eu tô falando. E aí, é por isso que eu tô falando que escutar e ouvir são coisas diferentes, assim como falar e conversar são coisas diferentes. Então, no episódio de hoje, esse é o 9º episódio. O próximo episódio é o 10º episódio. Eu quero falar sobre violência doméstica, porque eu quero contar um caso que aconteceu que eu não falei sobre isso até hoje. E aí, falei no sentido de ao vivo, não no podcast, porque eu tive que falar. Enfim, vou contar mais detalhes no próximo episódio. No episódio de hoje, eu quero falar sobre como eu odeio pessoas que não sabem conversar. E aí eu te pergunto, que dia que a gente aprendeu a conversar? Me fala. Que dia? Você sabe me dizer que dia que você aprendeu a falar? Balbuciar palavras. Mamá, papá, cocó, patinho. Você sabe, às vezes, me dizer que dia você foi alfabetizado, aprendeu a escrever.
Mas que dia que você aprendeu a conversar? Que dia que te ensinaram a conversar? Diga-me. Estou te aguardando. Que dia? Porque assim, eu lembro que mamãe comentou que eu não falava. Tive mais habilidades motoras desenvolvidas precocemente. Comecei a andar muito rápido, mas falar eu até que demorei. E aí, da mesma forma como a minha primeira habilidade desenvolvida, assim, de forma eficaz, lapidada até os dias atuais, é o da organização. Diz mamãe que eu tenho mania de organização desde os 4 anos de idade. Então, assim, questões motoras sempre fui boa, né? E aí? Aí, mas que dia que você aprendeu a conversar? Por que eu tô falando isso? Eu não aprendi, eu não falava. Tanto que mamãe fala que eu andei primeiro que meu irmão falou primeiro do que eu. E aí a babá, minha babá Rita, beijo Rita, ela me deu água na casca do ovo, aí foi onde eu comecei a falar. Uai. Ah, mas você acredita em superstição? Gente, talvez eu só fiquei traumatizada que eu não queria mais aquele gosto, aí eu vou é melhor falar, nem que seja pra falar, não gostei, gosto ruim. Deixa eu aprender a falar, né? Enfim, não tenho memória viva dessa situação, é apenas uma crendice, né? Uma história, uma metáfora, um caso que tem lá na família. Não sei se é verídico, não sei se é, enfim, uma alucinação coletiva, mas eu gosto de usá-lo para ilustrar que quando que a gente aprendeu a conversar? A gente aprende a falar, a gente é alfabetizado. Mas que dia que a gente aprendeu a conversar? E aqui eu quero fazer um parênteses. Se você é uma pessoa quieta, que só responde aquilo que as pessoas te perguntam, o nome disso é uma entrevista. Você está sendo entrevistado. Isso para mim não é uma conversa, não é um diálogo. É uma entrevista. Ah, Maria Rita, mas você tá errada. Pau no seu cu. Faz você o seu podcast pra você falar o que você quiser. Aqui é o meu podcast, eu falo o que eu quiser. E se você não gosta desse caralho desse podcast, você sai da live, sai do podcast. Porque você não é obrigado a ouvi-lo, entendeu? Eu também não sou obrigada a gravá-lo. Eu gravo porque eu gosto de falar o quê? Sozinha. Entendeu? E eu acho... O que acontece? Eu faço terapia tem 16 anos. E eu gosto muito tanto de... Eu gosto da autoanálise. Esse negócio de ficar... Ai, por que o outro fez isso? Eu tô cagando e andando pro outro. Eu quero entender porque eu me sujeitei a isso. Porque eu me enfiei nessa situação. Então eu gosto muito do processo de autoanálise. E autoanálise não é você ficar pensando, porque o nome disso é meditação. E meditação não é você não pensar em nada, porque isso é mindfulness. Então a gente tem a questão dos termos e vai saber, né? Às vezes a gente só tá nomeando as coisas erradas, porque veio, sei lá, de um latim, do línguas armênias, como que é? Às vezes a gente só tá aí num processo hebraico, aramaico, eterno de traduções erradas, e a gente vai se apegando a termos, como se termos fossem muito importantes, sendo que, na verdade, esses termos estão tudo errado, que a gente anda traduzindo errado, entendeu? Não sei. Então, assim, mas o que eu tô querendo dizer? Se você é quieto, aí você não fala nada. Aí a pessoa fala, oi, tudo bom? Tudo. Eu odeio esse tipo de gente. Existem alguns tipos de gente que não sabem conversar, que eu vou ilustrar aqui com você, tá bom? Com você ou com vocês, porque às vezes você pode estar ouvindo esse podcast, você, outras pessoas, você, no seu trabalho, ou às vezes esse caralho desse fone seu tá alto demais, tá todo mundo no ônibus me ouvindo balangar, todo mundo no metrô, balangar. Então assim, isso aí, me ajude a divulgar meu trabalho. Porque afinal de contas, ai, minha unha quebrou, agarrou no meu cabelo. Cara, eu tô com 3 unhas quebradas. Eu vou ter que começar a fazer o quê? Unha é o quê? Eu acho que eu não tô com falta de vitamina, não. Porque eu fui no dermatologista essa semana e não falou nada. Eu acho que é porque eu tava mexendo com água sanitária, que boa, detergente, produtos de limpeza, porque eu tô gravando esse episódio no sábado é dia de faxina. Enfim, odeio pessoas que não sabem conversar. O que é conversar? Conversar, pra mim, é uma troca. Pra mim, conversar é um diálogo. Diálogo, triálogo, poliálogo, monólogo, pra mim, é um diálogo monólogo, sozinho. Porque o que acontece? Eu tava ilustrando outra questão. Tava falando que eu tenho esse podcast porque eu gosto de falar. Eu gosto de conversar, e eu gosto de conversar sozinha. Que eu mesmo falo, eu mesmo respondo, eu mesmo coloco objeções, eu mesmo trago outras linhas de raciocínio, entendeu? Porque assim, eu não quero chegar a um consenso.
Entendeu? Porque hoje eu tô pensando isso, amanhã eu tô pensando aquilo. Porque hoje eu posso te falar que o dia tá horroroso, porque eu lavei roupa. E minha unha até quebrou porque eu lavei roupa e tá chovendo. E amanhã pode ser um dia lindo, porque cortei as unhas, voltei a jogar bola, tô muito feliz. Entendeu? Então, assim, eu não me apego às coisas. E aí tem até que eu poderia também. Eu pensei em 2 temas pro episódio de hoje. Eu odeio pessoas que não sabem conversar e eu odeio pessoas rancorosas, vingativas. Entendeu? Porque são 2 pessoas que ultimamente têm me. 2 pessoas não no sentido de institucionalização do mal, mas no sentido de 2 características que eu tenho, você tem, temos. Se a gente faz parte da mesma cultura, se a gente é impactado pela mesma mídia, se a gente tem faixa etária, às vezes, gerações parecidas, a gente possivelmente tem mais similaridades, afinidades, coisas em comum, coisas afins, do que eu e um paquistanês, do que eu e um, sei lá, africano, do que eu. Existem coisas em comum e diferentes em todo mundo. Estou falando só que se a gente nasceu na mesma comunidade, impactado pela mesma cultura, é mais provável que a gente tenha similaridades. E por que eu estou te falando isso? Aí tá. Pessoas. Eu vou explicar aqui tipos de pessoas que não dialogam que eu odeio. Ah, não, eu tô tentando explicar, gente. Eu bebi café hoje. Café bate igual energético pra mim, porque eu não bebo café. Aí hoje de manhã eu fiz café, eu acho que até por isso que eu dei faxina, lavei roupa, estudei, fiz devocional, organizei tudo, porque o café me dá uma agitada. E eu já sou agitada, não posso café. Eu sou do chá. Eu sou a pessoa do chá, eu sou agitada, eu tenho que tomar chá pra me acalmar. Eu não posso tomar café, que eu tenho essa sensibilidade, entendeu? Ai, mas isso é uma crença limitante. Meu pau falante. Vou começar dessas respostinhas, sabe? Esses dias o Ian Neves até falou isso. Ah, mas e o muro de Berlim? Meu pau no seu rim. Vou começar. Ai, Deus. Eu sou crente, eu não posso ter esse linguajar chulo, não. Fui uma pessoa bem criada nos colégios suíços. Eu não posso me comportar dessa forma. Mas se bem que esse é meu podcast, né? Maria, você pode. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, dar má respostas de quinta série para pessoas inoportunas. E aí, ó, esse podcast, esse episódio. Aliás, essa primeira temporada podia inclusive ter mais do que 10 episódios, porque existem mais do que 10 coisas que eu odeio no mundo, entendeu? Poderia ser odeio pessoas inoportunas, odeio pessoas inconvenientes, que talvez sejam um eufemismo. Odeio pessoas rancorosas, odeio pessoas ressentidas, que também pode ser sinônimos. Mas eu escolhi falar de pessoas que eu odeio conversar. Porque, tipo assim, por que eu odeio conversar? Vou responder, mas por que eu tava falando sobre a minha vontade de ter esse podcast? Porque, assim, eu gosto de conversar. Eu gosto de. Mas eu não consigo encontrar pessoas que gostam desse tipo de diálogo, sabe? Dependendo das pessoas, é um diálogo muito profundo, tá viajando na maionese, tá discorrendo, tá divagando, não chega a conclusão nenhuma, qual é a moral da história. E eu vou explicar tipos de pessoas que eu não gosto de dialogar, por isso que muitas vezes eu prefiro gravar um podcast, ou falar sozinho, ou fazer uma análise. Eu gosto muito de analisar as coisas, mas eu gosto de analisar pra minha vida, entendeu? Eu não tenho que analisar pra vida dos outros, eu não sou terapeuta. E meu terapeuta, eles, enfim, saudades. Beijo, Fefe. E aí, o que se sucede? Eu gosto de fazer terapia, porque eu gosto desse processo de análise. Também gosto bastante de médico, porque você chega com questões, médicos transcendem, sabe? Eles não falam de, fulano, esse degrau, sabe? Da física quântica, da pirâmide de Maslow, de ego. Não é uma egotrip, sabe? É mais tipo assim, o que além disso pode ser feito a partir disso? Eu acho que é essa a questão. E aí, por que eu gosto de gravar podcast? Porque eu penso, né? Tô pensando. E aí, se só ficar na minha cabeça, eu não tô ouvindo. E se eu não tô ouvindo, vai ficar um labirinto mental. E aí você só fica pensando, aí fica estressado que pensa no futuro, não, fica estressado que pensa nas atividades do presente, fica ansioso que pensa nas atividades do futuro, fica deprimido que pensa nos treinos do passado, fica com raiva que pensa em maldade. Só pensar não é algo que me satisfaz, sabe?
Eu gosto de ouvir as coisas que eu penso para saber se elas fazem sentido ou não. Eu gosto de que as coisas que eu penso saiam da minha cabeça. Entendeu? Eu gosto de pensar. E eu gosto de ouvir as coisas que eu penso, porque eu quero saber como as coisas que eu penso impactam as pessoas. Mas eu não sou outras pessoas, eu sou uma pessoa, então eu posso ver como que as coisas que eu penso impactam na minha vida, né? Pelo amor de Deus, é só isso que eu também deveria fazer. Me concentrar, né? Minha vida. Melhorar a mim, entender a mim, para a partir de mim ter comportamentos adequados, ajustados à sociedade, aos ambientes, às pessoas. Tá, mas e a questão do podcast? Eu gosto de falar. Porque eu estava explicando assim, as pessoas falam assim, eu vou meditar. Meditar significa você refletir sobre algo, entendeu? Eu estou meditando sobre o que você me disse. Eu estou pensando naquilo que você me disse, entendeu? E aí, se você não acredita em Deus, ou se você acredita em Deus, você pode estar orando. Ai, Senhor, abençoa esse podcast para ele ser patrocinado, para todo mundo ouvir, para ele ser um sucesso, para eu ser reconhecido como a pensadora contemporânea que eu sou, entendeu? Isso é uma oração. Eu estou orando ao todo universal, a Deus, a energia suprema, ao Criador, entendeu? Ou eu posso estar falando comigo mesma. Se às vezes você não acredita em Deus, né? Deixa eu pensar com os meus miolos. Então, assim, eu acredito que orar é uma coisa, meditar é outra coisa, autoanálise também é outra coisa. Não, eu acho que são ferramentas que contribuem com o nosso autodesenvolvimento, mas eu acho que são coisas parecidas, porém diferentes, sabe? O orar, ele pode ser em relação ao outro, mas a análise também pode ser em relação ao outro. Mas se eu estou analisando a partir de mim, a análise é sempre sobre mim, né? Enfim, podcast, eu estou há 16 minutos falando, 17. Não falei por que eu odeio pessoas que não sabem conversar. Tá, vamos aos tipos de pessoa. Primeira pessoa, aquela que não fala. Não fala, a pessoa não fala. Isso já me irrita. Ah, Maria Rita, você não está sendo capacitista? Porque tem pessoas que de fato têm problema e não falam. Eu não estou falando dessas pessoas. Entendeu? Até porque, até para essas pessoas existem linguagem de sinais, libras, existe uma comunicação. A comunicação não precisa ser verbal, entendeu? Mas eu tô falando aqui de pessoas que falam, pessoas que podendo dialogar, não sabem dialogar. E aí o primeiro tipo que eu não gosto é pessoas que não falam. A pessoa não fala. Tá, mas você vai interagir com outro ser humano como? Você vai ficar parado igual um ás de paus perto da pessoa? Aí, se você tem animal de estimação, você vai entender o que eu tô falando. Não tem quando você tenta andar que o bicho não falou, não fez nenhum falar na linguagem dele, sabe? Não miou, não latiu. E aí você vai andar, aquele estupiço tá no meio de suas pernas, você cai. Por quê? Porque quer estar do seu lado, mas não quer se fazer ouvir. Aí você não sabe que tá ali e fica trupicando. Igual criança, quando você tá fazendo alguma coisa que você vira pro lado, a criança tá ali, aí você vai, esbarra, cai, derruba a criança, sabe? Tu pica no cachorro, tropeça no gato, sabe? Aí a pessoa ela não fala, fica do seu lado. E aí isso me irrita, você sabe por quê? Porque, pra mim, juro pra você, isso daí pode ser uma distorção cognitiva, um preconceito. Tô falando a partir de mim e eu não sou dona do universo. Ah, amado, se eu fosse dona do universo, tinha uma galera que não tava nele. Não tava. Inclusive as pessoas que não falam, não dialogam, não conversam. Porque o que acontece? Essa pessoa, ela é tão preciosa de si, de que, tipo, eu sou muito boa, eu sou maravilhosa. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho medo das pessoas não me compreenderem, não me amarem, me julgarem. E eu sou muito preciosa. Então eu tenho que me preservar ao máximo, eu não posso me expor, porque se eu me expor, a pessoa vai me julgar e pasme. A minha egotrip vai ser confrontada. Essa mania que eu tenho de achar que eu sou lindo, maravilhoso, perfeito, vai entrar em xeque a partir do outro. Às vezes é só o que você tá pensando na sua cabeça, porque não fala, né? Aí fica nesse trem, nessa masturbação mental, nessa punheta mental, sabe? Aí eu não gosto desse tipo de pessoa que não conversa. Principalmente que é o tipo de pessoa que não fala, fica ali quieta, só observando, julgando tudo na cabeça da pessoa. Ah, mas é só uma observação. Eu não acredito nesse nível de elevação da humanidade para que somos apenas observadores.
Você acredita que o meu microfone descarregou? Mas eu não vou desistir de gravar esse episódio, tá? Então o áudio vai estar diferente, porque agora eu tô sem microfone, porque eu tenho que ligar pro computador, gravar, integrar, enfim. O outro é USB. Mas eu vou continuar falando, porque eu gosto de conversar. Se você não gosta, que bom. É um podcast, você tá me ouvindo. Mas existem vários tipos de pessoas que não gostam de conversar. Tem aquela primeira pessoa que não fala. Ela não fala. Ah, mas é o jeito da pessoa. Discordo. Porque, no geral, as pessoas que não gostam de conversar estão vindo de ambientes opressores onde não podem se manifestar. Elas têm um processo de timidez por ter sido expostas, serem envergonhadas, então precisam se preservar. Por isso que... Sabe, eu sempre acho que por trás de um silêncio... É claro que se você está num templo, se você está meditando, você pode calar a boca, você não precisa estar falando o tempo todo. Mas pessoas que não falam nunca, para mim, é um sintoma. Ah, mas eu não estou falando de pessoas com deficiência. Eu estou falando de pessoas que, em posse de todas as suas habilidades, das habilidades, dos 5 sentidos, optam por não falar. Entendeu? Aí elas não estão falando porque elas não querem se expor, elas não estão falando porque elas não querem ser julgadas, elas não estão falando porque elas não querem ser criticadas, elas não estão falando porque elas não querem gerar prova contra si, elas não estão falando porque elas têm vergonha. Minha opinião, meu podcast, que é um sintoma de alguma outra questão. Entendeu? Porque a criança, ela se manifesta, né? E aí, conforme a criança vai sendo reprimida, oprimida, ela vai se fechando. Entendeu? Ah, mas é o jeito, desde pequena é pequena. Às vezes, desde pequena é oprimido, sabia? É um preconceito que eu tenho. Eu tenho esse preconceito de que eu acho que todo mundo que é muito quieto tem algum problema. Se não tivesse algum problema, estaria se comunicando. Estaria fazendo trocas, entendeu? É essa visão que eu tenho. Pessoas que não fazem trocas, pra mim, têm problemas. Ah, seja o problema da egotrip, do egocentrismo, de eu me basto, eu sou perfeita, eu não preciso do outro. Eu entendo o outro como o silêncio contínuo. Se você estiver num retiro espiritual, não. Mas uma pessoa que, podendo cumprimentar o outro, escolhe ficar calada, podendo conversar com a pessoa que tem interesse, fica calada, podendo conversar com uma pessoa que está conversando com ela, não responde, pra mim essa pessoa está com indicativo de um problema. É minha opinião, posso estar errada, talvez seja. Preconceito? Pode ser. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Eu não gosto dessas pessoas que são caladas, porque você tem que ficar entrevistando. Ei, tudo bom? Tudo. Tá, eu também tô bem, obrigada por perguntar. E aí, qual é o seu nome? Ah, Maria. Entendi, prazer, Maria. Eu sou a Rita, tudo bom? Ah, eu tô. Ah, Maria Rita, é porque a pessoa não quer conversar com você. Então, mas ela podia falar: ei, tudo bom? Obrigada pelo contato, mas agora eu tô um pouco mais introspectiva. Depois a gente conversa em outro momento, tudo bem? Que isso já é um indício da pessoa não saber conversar, porque se a pessoa soubesse conversar, ela estaria te avisando que ela não quer conversar. Entendeu? E isso remete ao que eu tô falando desde a parte 1, porque essa é a parte 2 que meu microfone descarregou. As pessoas não são ensinadas a conversar. Não são. Não são. Ah, mas é porque eu tô sendo monossilábica porque eu não quero conversar. Então, você não sabe conversar, porque se você soubesse conversar, você teria avisado pra pessoa, através de uma conversa, que você não quer conversar. Ei, tudo bom? Obrigada pelo contato, você é muito gentil, muito simpático, mas no momento eu prefiro ficar mais introspectiva, que eu tô refletindo sobre algumas coisas. Outro momento a gente conversa. Você estabeleceu um limite, você se posicionou e você não tá dialogando, você só, sabe? Então, assim, eu sempre acho que pessoas que não conversam têm problema. Sempre acho. E aí, essas pessoas que não falam, você tem que ficar entrevistando. Ei, tudo bom? Tudo? Como que você tá? Bem? Você trabalha onde? Tal lugar? Tô Amadinho, aprende a conversar. Não gosto de pessoas que não sabem conversar. E aí eu tô dando alguns exemplos. Esse é o primeiro exemplo. Que aí fica uma entrevista. A pessoa é tão importante que ela não pode conversar com o próximo, porque ela é muito importante. Ou ela é tão tímida. E pra mim, timidez também é um preciosismo, tá? Acho que eu preciso me preservar a ponto de... Eu sou preciosa demais pra ser ofendida, confrontada. Ah, pau no seu cu. Pau no seu cu, vai tratar isso no médico. Se você for do médico, você vai ter que falar com o médico o que você tem. Se você for comprar um negócio, você vai ter que falar
se é débito, se é crédito, se tem maçã, entendeu? Você tem que falar, cara. Linguagem não precisa ser verbal, pode ser não verbal. Mas as pessoas se comunicam, entendeu? As pessoas se comunicam. Vivemos em sociedade, pessoas se comunicam, entendeu? Animais também se comunicam. O rugido, o cantar dos pássaros. Então, assim, eu não acredito na não comunicação. Mas eu sou suspeita para falar porque eu sou formada em comunicação social, entendeu? Então, eu, enquanto estudante de comunicação, eu não vejo um mundo sem comunicação. Pra mim não existe. Porque tudo é uma comunicação, uai. Se a planta era verde e a planta tá amarela, ela tá me comunicando uma doença, uma falta uma carência de magnésio, de potássio. Tudo tá comunicando. Se a garrafinha tava cheia, a garrafinha tá vazia, ela está comunicando ausência de líquido. Ausência, entendeu? Enfim, esse é o primeiro tipo de pessoa que precisa ser entrevistada. Odeio. Tipo assim, se resolve, meu filho, aprende a dialogar, entendeu? Aí não gosto. Enfim, já reclamei demais desse primeiro modelo de pessoa. Segundo modelo de pessoa que eu não gosto de conversar, aquela que só sabe te criticar. Que ela também tem essa vertente de não falar, mas ela não quer falar é porque ela não quer receber sobre ela aquilo que ela coloca sobre você. Entendeu? Você vira pra mim, exemplo, você vira pra mim e fala assim, ei, tudo bom? Há quanto tempo? Há quanto tempo, né? Porque você sumiu, você não saiu de casa. Depois você começou a namorar, você não quer conversar com ninguém. Entendeu? Aí a pessoa, ela já julga todo mundo, ela já critica todo mundo porque provavelmente cresceu num ambiente assim. Então ela já entende que eu não posso falar saudades, porque aí a pessoa vai despejar em mim que eu tô sumida, que eu tô negligenciando igual eu faço com o outro. Você já observou isso? É a mesma coisa, você fica e fala assim, ai, eu tô com dor de cabeça. Não, mas também fico o dia inteiro sem comer, o dia inteiro na frente do computador. Nossa, mas tá precisando usar óculos, não usa. Entendeu? Isso pra mim não é diálogo. Isso pra mim não é diálogo. Isso pra mim é coagir. Isso pra mim é maltratar. Isso pra mim é desrespeitar. Isso pra mim é atacar. Isso pra mim é agredir uma pessoa. Isso pra mim não é diálogo. Não é diálogo. Porque você tá silenciando a pessoa. Você não tá acolhendo a pessoa. Você tá espantando ela. Isso pra mim não é diálogo. Diálogo é uma troca de 2, 3, 4 pessoas, né? 20, 100. Dialogar é essa troca. Então, se uma pessoa vem trocar algo comigo e eu despacho, eu dispenso, eu rejeito, não tá tendo troca. Não tá tendo diálogo. Então, assim, essas pessoas que criticam demais os outros, elas preferem ficar quietas porque elas não querem se expor para elas não serem julgadas da mesma forma que elas criticam e julgam todo mundo. Entendeu? Cômodo, né? Aí você fica lá igual no CS, camperando. Você tá escondido, aí passa alguém e você mata. Mas você tá escondido porque você não quer que ninguém te mata. Eu acho isso ridículo. Isso é de uma covardia tremenda. Tu é um covarde. Você é um covarde quando você se posiciona dessa... Ai, é porque eu tô me preservando. Ai, é porque eu prefiro não me expor. Entendeu? Mas é engraçado, você gosta de expor as pessoas. Você gosta de não preservar as pessoas, né? Isso é uma egotrip também. Certa vez ouvi o Chico Xavier falando que as duas chagas da humanidade... Ou foi Divaldo? Foi um líder espírita que eu ouvi comentando sobre isso. Que as duas chagas da humanidade seriam o egoísmo e o orgulho. Eu acredito. Porque por egoísmo de, tipo, o meu farinha é pouco, meu pirão primeiro, a gente faz o que a gente considerar que precisa fazer pra gente estar bem e o outro... Não existe o outro, né? Só existe eu. Então, assim, quando eu vejo a pessoa de que ela é muito crítica, tipo assim, ela sempre tá criticando o outro, ela sempre tá julgando o outro, ela sempre tá falando mal de alguém, ela sempre, tipo, é a perfeita. Então, tipo, ela ataca pra não ser atacada. E isso pra mim também é um problema psicológico, meu filho. O fato de você não ir na terapia, o fato de você não conversar sobre ninguém, não acoberta. É a mesma coisa assim, eu tô saindo de óculos escuros, certo? O dia não virou noite porque eu tô usando óculos escuro, não. Eu não tô impedindo o sol de brilhar porque eu tô usando óculos escuro, não. Eu só coloquei uma situação pra atenuar. É isso que eu penso de vocês. Vocês, eu, você, mãe, pai, tio, periquito, avô, amigo, amiga. Porque não é uma institucionalização. Não tô falando de uma pessoa. Eu tô falando de comportamentos que pessoas podem ter. O meu professor pode ter esse comportamento comigo, mas ele, enquanto marido, pode não ter esse comportamento com a esposa.
Por isso que eu não sou uma pessoa rancorosa, porque eu acho que as pessoas mudam pra melhor, pra pior. Às vezes eu peguei a pessoa no mau dia, eu não tenho disso não. E aí, tipo, essas pessoas que criticam tudo, elas atacam pra elas não serem atacadas. Então já é uma distorção cognitiva, já é um trauma, já é uma questão. Por mais que a pessoa fale que não, a pessoa finge que não pra ela não ter que lidar. Ela finge que não existem os problemas dela pra ela não ter que lidar. Ela finge que não existem situações pra ela não ter que lidar com as situações. Pasma, as situações não deixam de acontecer. Então, assim, eu não gosto desse tipo de pessoa que você vai conversar e ela se comporta com você como se ela fosse Deus. Entendeu? Eu sou Deus. Eu sou o dono da razão. Eu tudo sei. Sou uma pessoa sapiente, detentora de todas as causas, todos os conhecimentos. Eu tenho todos os conhecimentos do mundo. Então, meros mortais que se dirigirem a mim, eu vou criticar, porque vocês são imperfeitos, vocês não sabem de nada. Tudo que vocês falam, fazem e pensam tá errado, porque só quem sabe de tudo sou eu. Entendeu? Porque o meu aprendizado, o meu estudo, o meu trabalho são válidos. O seu não são. É uma ego trip. Egoísmo, loucura, pessoa doida. Ah, mas a gente não pode colocar tudo na conta da loucura. E tu é uma pessoa que não entende o uso de termos, entendeu? Ah, é porque se falou que a pessoa é feia, significa que ela não é bonita. A pessoa ela pode ser feia de rosto, ela pode ser feia de corpo, ela pode ser feia de comportamento, ela pode ser feia de caráter. Feio é algo que não é bonito. Bonito é você ter bom caráter. Bonito é você ser uma pessoa íntegra. Se você não é uma pessoa íntegra, se você não é uma pessoa do bem, pra mim você é uma pessoa feia. Ah, mas isso é o termo que você, o significado que você quer dar. Uai, eu tenho que dar o significado que você quer? Você não quer falar, aí eu tenho que falar de acordo com aquilo que você quer? Uai, é de novo, a egotrip, de que eu tenho que ser agradado, eu tenho que ser massageado o ego. Isso pra mim mostra uma falta de capacidade de compreensão, uma falta de flexibilidade mental. Uma pessoa ela não é maleável, ela não consegue compreender as coisas. A pessoa só entende o preto e o branco. Se você falar que existe o cinza, não existe o cinza. O cinza é quando você mistura o branco no preto. Rapaz, isso pra mim é uma ego trip. É uma viagem do ego. A pessoa ela precisa ter o ego massageado. A pessoa ela não tem certeza de quem ela é. Ela não tem certeza. Ela não tem segurança em relação a ela. Aí precisa você pegar qualquer coisinha. Então, tipo assim, tudo vira uma competição. Se eu falei, nossa, essa água tá quente. Isso não é água, isso é refrigerante. Eu falei, a bebida tá quente, mas isso não é bebida alcoólica. Normalmente a gente usa o termo... Sabe, a pessoa ela não sabe conversar. Ela só sabe criticar. Então, ela não tem a iniciativa de conversar, porque ela precisa que você converse pra ela te criticar. Pra ela consertar o que você tá falando, entendeu? Então, ela por si só sempre vai estar quieta. Ela por si só nunca vai estar falando. Ela por si só vai estar na dela. E ela finge que tá fazendo isso porque ela é uma pessoa tímida, é uma pessoa reservada, é uma pessoa que gosta de se preservar. Não. A pessoa covarde é uma pessoa egoísta, é uma pessoa... Pra mim, pra você pode ser outra coisa. Pra você pode ser o que você quiser. Inclusive, quando você gravar o seu podcast me falando o que você acha, você pode me mandar o link que eu escuto. Tá bom? Que eu gosto de podcast. E aí, o que sucede? Eu não gosto... Né, ilustrei as pessoas que não falam, agora eu tô ilustrando as pessoas que só falam criticando. São dois tipos de pessoas que eu não gosto de dialogar. Eu não gosto de dialogar com uma pessoa que eu tenho que ficar entrevistando. Eu não sou jornalista, amado. Você não é um convidado do meu podcast que eu tenho que ficar te entrevistando pra você responder as coisas. Você pode falar o que você quiser da vida aí, uai. Tem ninguém te segurando, não. E eu também não gosto de pessoas que tudo que você fala critica. Porque você perde a vontade de falar com a pessoa. Se eu vir e falo, nossa, meu cabelo hoje tá ruim. Não, mas também... Você só usa shampoo vagabundo, mas também você não lava esse cabelo. Por que você tem que julgar? Por que você tem que criticar? Por que você tem que ser pedante a ponto de achar que o conhecimento é seu e você tem que distribuir o seu conhecimento para tudo? Por que você não tem ouvido para escutar o que o outro tem a dizer? Por que você acha que você não tem nada a aprender com ninguém? Só as pessoas que têm a aprender com você. Eu não gosto de dialogar com pessoas que só criticam. Não gosto. E aí são pessoas autoritárias, são pessoas que acham que são a mãe e o pai de todo mundo, que são as mais experientes.
E aí a pessoa fica apegada a uns dogmas, apegada a umas paradinhas que não existe, cara. Só existe na sua cabeça. Entendeu? Porque o que você tá falando pode estar certo na sua realidade. Atravessou a rua pode estar errado, uai. Entendeu? Eu acho isso pedante. Não gosto de conversar com esse tipo de pessoa. Terceiro tipo de pessoa que eu não gosto de conversar, o palestrante. Porque o palestrante ele vai ficar 1 hora falando sozinho. Grava um podcast pra você, seu filho de uma puta! Isso não é diálogo, caralho. A pessoa, ela quer... Uai, ó meu... Rapaz, as tecnologias hoje estão todas louconas aqui em casa, tá? Alarme tocando agora, porque o meu alarme toca às 5 da manhã e agora são 5 da tarde. Aí eu acho que eu coloquei a data errada. Enfim, eu não gosto de palestrante. Não gosto de palestrante. Não gosto de palestrante. E o palestrante muito se cria junto com quem não gosta de falar. Porque a pessoa que não gosta de falar, às vezes só deixa o outro falando ali até babar, acabar, entendeu? E aí não se posiciona, porque pra mim tem a ver com covardia. Você não tem coragem de dar as caras a tapa. Você, amigo, você tá falando tem muito tempo, hein? Tá bom, não quero saber. Acabou. A pessoa ela não tem coragem de se posicionar na vida, é uma pessoa covarde. A pessoa fraca. A pessoa fraca, porque ela acha que se ela der as caras, as tapas, vão bater e ela vai cair. E se cair? E se bater? E daí? Levanta. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, mas essa questão do palestrante é a seguinte. Eu lembro de um dia que eu fui sair com uma amiga. Ela me buscou aqui em casa. Aí a gente andou até um evento. Aí a gente ficou no evento. Aí a gente foi embora do evento. E eu fiquei aproximadamente 3 horas com ela falando. Ela falando. Toda vez que eu queria fazer alguma consideração, ela me cortava. Toda vez que eu colocava um ponto, ela discutia. Ela só queria ficar 3 horas falando na minha cabeça. Reitero, grava um podcast pra você, que aí você fica o tempo que você quiser falando sozinho. Quem quiser escuta, quem não quiser pula. Próximo. Entendeu? E aí o palestrante, ele é o detentor da informação. E ele é a figura de autoridade de prestígio. Você tá ali para prestigiar o palestrante. Então, só o palestrante pode falar. Ele vai falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. O palestrante vai ficar falando na sua cabeça. E você só pode interromper a palestra dele se for para fazer pergunta para ele continuar falando. Isso não é um diálogo. Isso é um workshop, isso é uma imersão, isso é uma aula. E aí é uma ego trip também. É um egoísmo e um orgulho de que a pessoa, ela é tão orgulhosa do que ela julga saber. Cara, o que você diz saber, você aprendeu de uma escola. A escola da vida, a escola do YouTube, a universidade. Você estudou a partir de outras pessoas. Pode estar errado, pode estar desatualizado. Ah, então a gente nunca pode falar nada. Não é isso que eu tô falando. Tô falando sobre pessoas que não sabem dialogar. Porque o diálogo é uma troca. Você coloca um pouco, a pessoa coloca um pouco. Você compartilha um pouco, a pessoa compartilha um pouco. Se a pessoa ela quer ficar sozinha, discorrendo, divagando, isso não é isso é um monólogo, isso não é um diálogo. E aí o palestrante, tudo que o palestrante quer é que você dê uma pauta pra ele. Ai, fala sobre tal coisa. Aí ela vai ficar falando 2, 3, 4, 20 dias. Entendeu? Faz uma mentoria, cara, vende. Pare de ficar alugando o ouvido dos outros, sabe? Isso não é um diálogo. E aí você só fica bom nesse relacionamento se você ficar perguntando coisa que aí motiva a pessoa a continuar falando. Mas a pessoa nunca vai te perguntar nada. Nada. A pessoa não quer saber o que você acha. A pessoa não quer saber a sua opinião. Tudo que você falar vai estar errado. E aí o palestrante costuma juntar com o crítico, entendeu? Porque só ela pode falar, se você falar você tá errado, porque quem tá certo é ela e é ela que tem que falar, e não você. Então você tem que fazer o quê? Calar a boca. E isso remete ao 4º tipo de pessoa que eu não gosto de conversar, que são as pessoas reducionistas. É claro que às vezes você tá ocupado e você não pode falar. Porque se eu tô lendo um texto e você vier falar comigo, eu vou ter que parar de ler o texto. Se você... Deixa eu colocar o computador aqui pra descarregar. Tirar da tomada que tava carregando. Se você tá fazendo uma planilha, um Excel, fazendo uma contagem de número, se alguém for falar com você, mas isso não é um diálogo. É a pessoa tentando puxar papo e você estabelecendo o limite que pode ou não pode. Mas existem aquelas pessoas que elas não têm paciência para conversar. E o que eu te falo? Qualidade de tempo que você
qualidade de tempo, né, que é estar ao lado de alguém, e palavras de afirmação, são formas de amor. Então, para mim, uma pessoa que não sabe dialogar, ela tá nesse aspecto não sabendo amar. Por exemplo, se eu não posso te ajudar, se eu não posso fazer uma coisa por você, eu não estou sabendo te amar nessa linguagem. Se eu só sei te criticar, se eu nunca sei te elogiar ou agradecer, eu não estou sabendo. Existem 5 linguagens do amor, tá, gente? Palavras de afirmação. Então, se eu só sei te criticar, te difamar, eu não estou sabendo te amar. Presente. Se eu não consigo te dar uma florzinha, se eu não consigo te dar um bombom, se eu não consigo guardar comida pra você, se eu não consigo, sabe? Li um livro, gostei do livro, você pode gostar, te dou o livro. Se eu não consigo te dar nada, e não é questão monetária, não é questão monetária. Pode ser uma conchinha. Pô, quantas vezes criança vai na praia, volta e te dá uma conchinha, aquilo é a coisa mais linda porque ela lembrou de você. Então, quando você não consegue presentear uma pessoa, seja de... É uma roupa que você não usa, mas a pessoa ama, você dá pra ela. Sabe? Tudo. Quando você não consegue presentear uma pessoa, você também não tá sabendo amar essa pessoa. E aí tem a questão do serviço. Pô, eu cheguei na casa da minha amiga, ela acabou de ter neném, aí ela tem que ficar segurando o neném e trabalhando no computador. Eu não posso segurar o neném pra ela, eu não posso arrumar a casa pra ela, eu não posso fazer uma comida pra ela, eu não posso me colocar a serviço dela, não tô sabendo amá-la. Amar não é falar eu te amo. Também, você pode falar eu te amo e amar, mas você pode nunca ter falado eu te amo e amar em outras linguagens, sabe? Então, palavras de afirmação, atos de serviço, qualidade de tempo, presentear a pessoa e... Qual é a outra? Dar presente, falar que ama, passar tempo junto, toque físico. Se toda vez que uma pessoa chega perto de você, você empurra. Se toda vez que uma pessoa vai tentar te abraçar, você bate. Isso é lesão corporal, agressão física. E também é uma falta de desamor, é um desamor. Porque toque físico é uma forma de amar a pessoa. Então, se você está batendo na pessoa, você está demonstrando falta de amor. Então, para mim, quando a pessoa ela não sabe conversar, ela está me mostrando que ela não tem essa linguagem do amor. E tudo bem, eu não sei falar mandarim. Se eu for aprender, talvez eu aprenda. Se eu não for aprender, talvez eu não aprenda. E tem pessoas que não aprendem as coisas. Por quê? Porque elas não se disponibilizam a aprendê-las. Então, assim... E aí, é aquele negócio de eu posso ser amado. Na verdade, não é amado, é idolatrado. A pessoa quer ter o ego massageado. Então, eu falei da pessoa que não gosta de conversar, da pessoa que só critica, do palestrinha, e da pessoa que ela não tem paciência. A pessoa não tem paciência. Ei, tudo bom? Fala logo. Aqui, eu tava pensando... Nossa, você gosta de ficar enrolando, né? Aqui, a pessoa ela quer que você seja direta, só que ela tá desrespeitando você, porque... mas a gente tem que ver quem é o público para adaptar a mensagem. Sim, mas se eu tô numa aula de história, eu sei que eu vou aprender história. O fato de eu querer aprender química numa aula de história não tem que fazer com que o professor mude a matéria. Entendeu? Então, assim, também existe um esforço da minha parte, é um esforço mútuo, sabe? Porque se é do meu interesse entender e é do outro, o interesse do outro se fazer compreender, existe um esforço de ambas as partes. Mas a pessoa que ela não quer entender, porque existe essa ego trip. Hoje a palavra desse podcast é ego trip. Existe a questão da ego trip, de que eu sou linda, eu sou maravilhosa, então eu só posso ser elogiada. Não posso elogiar o outro. Mas também vão entrar N fatores. A pessoa ela pode ter crescido num ambiente onde ela só era insultada, então ela não aprendeu, enfim, tem de tudo. Deixa eu beber uma aguinha. Tem de tudo no mundo, sabe? Então, assim, mas eu não gosto de gente que não sabe conversar. E aí, fora a pessoa que é sem paciência, a pessoa que é palestrante, professor, a pessoa que é crítica e a pessoa que muda, né? Que muda no sentido de mutou-se, não no sentido de deficiente. Mas eu não gosto de conversar com essas pessoas. Não gosto. Sabe? Eu gosto de quando tem troca. Sabe? Eu gosto de quando tem troca. Vou trazer um exemplo. Eu fui no médico esses dias. Não gostei do médico.
Por quê? Porque ele não queria conversar, ele queria prestar o atendimento dele com base naquilo que ele queria, sem tempo. Mas a anamnésia consiste em você conversar com o paciente para entender os sintomas. Então, se você só olha para minha cara, vê que meu cabelo está sujo, supõe que eu tenho cabelo oleoso, você não vai entender que eu passei gel no cabelo e fiz um penteado, por isso que ele está oleoso. Entendeu? O conversar significa se abrir, sabe? Eu estou aberta a você, você está aberto a mim, nós estamos abertos a sermos alguém diferente a partir dessa interação. Mas, por exemplo, se eu pego carona com você, você fica 3 horas falando mal da sua mãe, falando mal do seu pai, falando mal da sua esposa, falando mal do seu esposo, falando mal do seu filho. Você não está sabendo reciclar o seu lixo emocional e está querendo que eu faça isso pra você. Porque não é um diálogo. É você reclamando e eu tendo que escutar. E se eu falo que você devia fazer uma terapia é baboseira, não é baboseira, cara. Você vai pagar uma pessoa pra ouvir você reclamando, porque eu de graça não tô querendo. Ai, mas é falta de empatia. Não, existe. Aí, mais um tipo de pessoa. Eu não gosto da pessoa que não fala. Eu não gosto da pessoa que só critica. Eu não gosto do professor do palestrinha. Eu não gosto do sem tempo. E eu odeio a pessoa que só reclama. Reclamação pra mim não é. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso, tá? Vamos ver se a gente lembra de todos os nossos episódios. Primeiro episódio, pessoas narcisistas. Segundo episódio, pessoas negativas. Terceiro episódio, jogos de azar. Quarto episódio, pessoas acomodadas. Quinto episódio, pessoas manipuladoras. Sexto episódio... Ai, gente, a gente tá no 9º, eu tenho que lembrar todos. Eu devia lembrar, né? O podcast é meu. Mas tem pessoas acomodadas, pessoas manipuladoras, pressão social. Eu acho que o terceiro foi pressão social, sabia? Pessoas narcisistas, pessoas negativas, pressão social, jogos de azar, pessoas acomodadas, pessoas manipuladoras. Aí tem o episódio de quem gosta de reclamar. Aí o episódio passado foi live NPC. Eu lembrei, hein? Lembrei de todos, todas e todes. Não necessariamente nessa sequência, mas a gente tem episódios sobre pessoas narcisistas, episódios sobre pessoas negativas, episódios sobre pressão social, episódios sobre jogos de azar, episódios sobre pessoas manipuladoras, episódios sobre pessoas acomodadas, episódios sobre live NPC, episódios sobre... Nossa, eu tinha lembrado de todos, eu esqueci de novo, porque esse daqui é o 9º, né? Mas é de reclamação, quem gosta de reclamar. Por isso que eu lembrei. E esse episódio 9º agora, que é quem gosta de pessoa que não sabe conversar. E aí, pessoas que só reclamam, né? Então tem o tipo de... E você pode gostar, tá? Eu tô falando de mim. Eu não gosto de pessoa que não fala, que eu tenho que ficar entrevistando. Eu não gosto de pessoa que só te critica, que aí você tem que ficar se esquivando. Eu não gosto de palestrante, que aí você tem que ficar só tirando dúvida. Eu também não gosto de pessoas sem tempo, que aí você tem que ficar encurtando o diálogo. Você tem, sabe, otimizando, só fica um utilitarismo, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não é diálogo pra mim, me perdoe. E o quinto tipo de pessoa que eu não gosto de dialogar, eu não gosto desse tipo de diálogo, é de reclamação. Não gosto. Porque você tá reclamando, você tá se sentindo o direito de falar mal do outro, você não tá falando como você se sente. Você não tá falando como isso te afeta, você não tá se expondo. O que todas essas pessoas têm em comum é se esconder. Se esconder. Se esconder para proteger o ego. Entendeu? A pessoa ela não quer colocar o ego à prova. A pessoa ela não quer colocar suas crenças à prova. A pessoa quer se apegar à autoimagem, quer se apegar àquilo que projetou sobre si. Ego, superego, id, sei lá. A pessoa ela quer se apegar na própria autoimagem e não quer que ninguém destrua essa imagem fantasiosa que ela tem sobre si. Entendeu?
todos esses 5 perfis de diálogo, de não conversa, né? Esses 5 perfis de pessoas me trazem essa sensação. E me trazem essa sensação não significa é verdade, é científico, está comprovado, Maria Rita está certa. É só o meu pensamento, que agora eu me auto-intitulo pensadora contemporânea. Por quê? Porque eu sou uma pessoa contemporânea e eu gosto de pensar, então eu sou uma pensadora contemporânea. E aí, mas qual a conclusão? Pensar. A conclusão é que pensar é delicioso e eu gosto. Gera um pouco de crise às vezes, né? Mas pessoas que gostam de reclamar, elas querem reclamar do outro. Nossa, mas não tem como falar com a minha mãe. Não tem como falar com meu pai. Não tem como falar com minha irmã. Não tem como falar com meu irmão. Não tem como falar com meu chefe. Fala sobre você. Como que você se sente? O que você pensa? Como que isso reverbera no seu comportamento? Eu não tô cagando e andando pro que acontece com o outro. Porque se eu tô aqui conversando com você, eu quero saber de você, eu não quero saber do outro. Então, assim, a pessoa, ela quer proteger o próprio ego apontando o outro. Ou quer proteger o próprio ego não se expondo. Quer proteger o próprio ego expondo o outro. Quer proteger o próprio ego só falando de utilitarismo, tempo, coisas, objetos, para não expor o que pensa, o que sente. Entendeu? Eu acho isso covardia. Isso é falta de coragem. A pessoa, ela não quer... Isso é falta de amor. Isso é falta de amor próprio, sabe? Foda-se, eu me amo tanto que foda-se se você não me ama. Eu já me amo. Eu me amo, Deus me ama. É gostoso. Esse corpo não vive só de orações. Eu também quero um carinho, entendeu? E ultimamente estou sendo muito bem amada. Mas a pessoa, ela não tem essa segurança. Parece, sabe? Eu sinto isso. Que pessoa? A pessoa que eu estou montando aqui que tem esse comportamento. Me soa isso, de que a pessoa não tem certeza de si, não tem segurança sobre si, não ama a si mesma a ponto de poder se colocar em prova e foda-se o bagulho todo. É claro que as pessoas podem se juntar para acabar com sua reputação, as pessoas podem se juntar para te agredir, as pessoas podem te difamar, injuriar, caluniar, as pessoas podem fazer montim, complô contra você. Mas você se expondo ou não, elas podem fazer isso, uai. Você dando sua opinião ou não, as pessoas podem te julgar. Aliás, tipo assim, você tá sempre sendo julgado. Eu tô sempre sendo julgada e a gente sempre também tá julgando. A gente não tá no nível de elevação de que só observe, contempla. Não, tamo não. Entendeu? Padre Júlio Lancelotti talvez esteja nesse nível. Eu e você, Madre Teresa, sabe? Chico Xavier... reverendo, sei lá, eu e você, não sei se a gente tá nesse nível, não. E aí é isso. São os 5 tipos de pessoas que eu não gosto de... mas quais são os que você gosta? Essa temporada são 10 coisas que eu odeio em você. O meu compromisso com você é só falar das coisas que eu não gosto. Das coisas que eu gosto, a gente pode ter uma próxima temporada. Inclusive, essa primeira temporada, 10 coisas que eu odeio em você. A segunda temporada eu queria falar sobre Chegarás o Dia. Mas eu bem tô pensando em falar sobre... Não tem, tipo, ditos populares? Eu queria fazer uma temporada só sobre distorções bíblicas, sabe? Jesus andava com prostituta e ladrão. Onde está escrito isso na Bíblia, sabe? A Bíblia proíbe de separar. Onde que está escrito na Bíblia? Porque onde eu li, está escrito que pode se divorciar assim. Existe um porquê de se divorciar, né? Então, assim... Enfim, tem coisas que são deturpadas da Bíblia que eu queria fazer uma temporada sobre isso também. Então, Chegarás o Dia, deturpações bíblicas, mas nem sei se isso é um bom nome para uma temporada, e coisas que eu amo em você. Pode ser, eu gostei disso. 10 coisas que eu amo em você. E aí a música vai ser: cada 10 palavras que eu falo, 11 é você. E aí a gente pode ter 11 episódios e não 10. Porque a cada 10 episódios que eu falo, 11 é sobre você. Gostou do insight da gata? Eu sou perfeita. Eu faço tudo mesmo. Menos carregar o meu microfone e tá aqui esse áudio péssimo.
Guerreiro, guerreira, guerreiros, se você conseguiu ouvir esses, tem 34 de agora, mais 17 de antes, 41, né? 51. Se você conseguiu ouvir esses 51 minutos de podcast só de eu reclamando e falando sobre coisas variadas, me manda mensagem nas redes sociais. Olha, eu já recebi mensagem nas redes sociais, tá? Muito obrigada. Sim, foi um total de 3 pessoas, 3, 4, sei lá. Quantas pessoas entraram em contato comigo? Foram mensaginhas assim, simbólicas, tipo, teve gente que falou assim, não sabia que você tinha um podcast, vou escutar. Ok. Teve gente que falou assim, nossa, agora eu vou ter que baixar o Spotify só pra te ouvir. Tá. Teve gente que falou assim, gostei desse episódio, fala sobre tal coisa. Ok. Teve gente que comentou assim, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, me enviaram vários assuntos para falar sobre, mas nem sempre dá, e às vezes foge da pauta, né? Aí teve gente que só mandou mensagem, parabéns pelo trabalho, gostei. Mas assim, ninguém foi muito específico, sabe? Eu queria muito que a gente tivesse uma comunidade onde a gente converse sobre os temas e vocês também me mandem o parecer de vocês sobre essas pautas, entendeu? Positivos ou negativos, até mesmo para colocar aqui no podcast, enfim. Mas temos 31 ou 51, fiquei na dúvida. Mas eu acho que é 31 ou 51 ouvintes. Se a gente tá no nosso 8º, né? Porque esse é o 9º, mais 8 dividido por 51, aí dá o quê? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 7. Quase 7 ouvintes por episódio. Nossa, que chique. Tamo muito ouvideiro, top 10. Top 10 desse Spotify. Mas é isso, gente. Já falei até babá. Agora eu vou tomar banho e me arrumar, que tá dando minha hora. Mas é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Maria Você Pode. Um podcast onde eu posso fazer o que eu quiser. Até o Spotify falar que não é bem assim, tá, minha princesa? Lindinha. Mas aqui chegará o dia em que eu vou estar esse podcast é dos estúdios e tal, que aí eu vou ter que obedecer as diretrizes. Nossa, tá que cai folha hoje dentro de casa. Deve ser a chuva que venta. Mas chegará o dia que meu podcast vai estar em algum estúdio, Zabumba, Original Spotify, que aí a gente vai ter que começar a lapidar as coisas que a gente fala, né? Porque a gente vai ter chefes. Mas isso é um tema pra próxima temporada, chegará o dia. E aí é isso, tá? Esse podcast é o meu podcast, Maria Você Pode. Eu sou a Maria Rita Gouveia, @Maria Gouveia em todas as redes sociais. E é isso. O próximo episódio vai ser sobre violência doméstica, que eu quero contar uma fofoca pra vocês. E vai ser o último episódio dessa temporada, que essa temporada chama-se 10 coisas que eu odeio em você. Hoje estamos odiando pessoas que não sabem dialogar. Mas quem são as pessoas então que sabem dialogar? Menina, agora que eu tô reparando que eu coloquei livro fora da... Deixa eu fazer uma observação antes de encerrar esse episódio, que já tá grande demais. Hoje eu dei faxina. E aí eu tirei todos os meus livros e reorganizei. Aí eu separei livros de marketing, comunicação, livros da minha área profissional, né? Aí eu separei livros de economia, livros de filosofia. Aí eu separei livros de espiritualidade. Aí eu separei livros de ficção. Aí eu separei livros de criminal, né, policial. Aí eu separei livros de cultura em geral, sabe? E aí você sabe uma coisa que eu reparei? Que eu coloquei o Guia do Mochileiros da Galáxia na ordem errada. Que são 5 volumes, ou 6, se não me engano. Aí na seção aqui de ficção, coloquei na seção errada. Mas isso não tem nada a ver com o episódio de hoje. Inclusive, eu desligando aqui, vou ajustar. Beijo, tchau. Fica com Deus. Até o próximo episódio. Me siga nas redes sociais, @Maria R. Gouveia. Maria R. Gouveia. Beijo. Fui.